Bom, então vamos lá. Olha só, pessoal, você sabia que a sua personalidade pode influenciar profundamente suas opiniões políticas? É claro que eu sabia, né? Eu sou um fleumático, eu sou um sanguíneo, sou. Não é disso que a gente está falando. É algo bem mais recente de Harvard, que é o Ocean, o tal do Big Five, né? O que a gente vai explorar hoje? Como que isso pode revelar se você tende a ser conservador ou não. Então você vai descobrir essa característica, olha só. Então você vai, a partir do que a psicologia mais atualizada possível fala e revela, como que a gente pode estudar isso sob a ótica conservadora, já que a gente tem por intuito aqui analisar todas as coisas sob o ponto de vista conservador. Então, o que eu já descobri, já vou te adiantar, que o consciencioso e a estabilidade emocional ali do acróstico Ocean, ele pode moldar suas atitudes. Então a gente vai entender como e por que algumas pessoas preferem manter as tradições, enquanto outras preferem ser mais abertas a novas ideias ou no sentido de mudar todo o sistema e chuta tudo, balde, né? E faz o proletariado bater e matar os burgueses e assim vai. Então você já se perguntou por que você pensa de certa maneira, ou por que algumas pessoas tendem a reter as suas opiniões e ter elas tão diferentes de umas das outras? Você já tentou trabalhar com o princípio da empatia, tentar compreender o outro lado? Então a gente vai ter alguns insights aqui valiosos e bastante fascinantes do que a psicologia tem. Vou trazer alguns estudos. Então fica com a gente vai até o final aqui. E se você sair daqui sem ter mudado alguma coisa na tua, pelo menos, perspectiva, você não precisa deixar like, pode sumir daqui, não tem problema nenhum. Mas eu quero que você se encante com isso, porque provavelmente você nunca viu e ninguém aí em outro qualquer canal aí vai fazer esse tipo de conexão, tá bem? Então vamos lá. Agora que você sabe que existe um tipo de Big Five, se você der um Google H, daí você vai encontrar o acróstico Ocean, tá? Então você vai perceber que a gente tem alguns traços de personalidade. Então, de acordo com o Big Five Personalities, traits, né? Political participation, civic engagement, tem um artigo que exatamente se dá com esse título. Você tem alguns tipos de personalidade. A primeira é aquela que é aberta às novas experiências, que é o openness do Ocean, né? A primeira letrinha do Ocean, né? do Ocean lá, tá? Então é um traço que vai medir a receptividade, né? E é todas as novas ideias, todas as novas experiências que é por detrás desse tipo que é frequentemente de personalidade que é frequentemente associada ao liberalismo, né? As atitudes liberais, as mudanças, as novas perspectivas. No entanto, dentro dessa do nosso ponto de vista conservador, essa abertura ela pode se manifestar de uma maneira um pouco mais seletiva, como uma valorização pela preservação da cultura, da história, né? Uma curiosidade intelectual orientada para entender e proteger tradições. Então, assim, não é um problema para o conservador ser aberto a novas ideias, como a gente já está incansavelmente falando aqui nos nossos vídeos. Porque o Burke sempre dizia, a gente pode fazer sim uma mudança lenta e gradual. Mudança, change, tá? A gente pode fazer. Você não é porque você é um conservador, que você é um retrógrado, você é um reacionário, você é um... Não é nada disso, tá bom? Então, nesse artigo você vai ver que sim, a gente pode ser conservador e tá aberto a novas ideias. Conscienciosidade, que é um termo que a gente não costuma usar tanto no Brasil, mas o consciencioso, né, que é o C do Ocean lá, é um traço que ele é associado à organização, à diligência, a um forte senso de dever. Então você já percebeu que a gente tem esse traço um pouco mais pujante no nosso tipo de personalidade quanto conservadores. Então ele está intimamente ligado a valores tradicionais. Então, para as pessoas que são mais conscienciosas, elas tendem a preservar a ordem social, a manutenção, a harmonização, a coisa da valorização das hierarquias tradicionais. Então, tem um outro artigo que eu vou deixar tudo aqui, tá? Como referências para você, que é o The Big Five Personality Traits in the Political Arena,
que é do Gerbner, lá de 2011. Olha só desde quando se fala disso e você não sabia, tá? Indivíduos que são mais conscienciosos, são mais inclinados a participar de atividades políticas convencionais, como votar, apoiar políticas, apoiar a questão da segurança pública. Então, lá no estudo, ele destaca que essas características estão mais fortemente correlacionadas a um comportamento que evita mudanças disruptivas, não mudanças que são lentas e graduais. Pois bem, extroversão. Aí você vai falar assim, poxa vida, e aqui é onde existe uma clara disrupção, vou aproveitar esse termo, entre o que você acha que você sabia sobre você. Olha só, eu achava que justamente por gostar de falar mais, de ser mais aberto a falar em público com tranquilidade, mais do que a minha esposa, eu tinha esse aspecto de extroversão mais exacerbado do que o dela, exatamente o oposto. Por quê? Quando eu tô com pessoas, eu percebo que quando eu saio, eu sou desenergizado. Parece que demora para recarregar as pilhas, recarregar as baterias. Enquanto que ela é exatamente o contrário. Ela precisa estar com café da tarde com as amigas e não sei o quê. Então, eu costumo falar, se você puder não me chamar para o churrasco, eu vou te agradecer. Olha só, é exatamente isso. O extrovertido, a extroversão é aquele que se preenche com outras pessoas, tá bem? Então, não é aquele que se dá melhor, que fala melhor, que não sei o que, nada disso. É que carrega as baterias, mesmo não sabendo falar em público, não gostando, não sei o que, tá bem? E o introvertido é exatamente o oposto. É aquele que, quando ele tá com gente, ele se descarrega. E ele precisa de 5 horas, 2 dias, como eu, para se recuperar dessa desernização. Ou seja, a extroversão, ela influencia significativamente a participação dos indivíduos em comunidade, sei lá, estando numa câmara de vereadores, de política e tudo mais. Então, os extrovertidos são muitas vezes líderes nas suas comunidades porque eles gostam de estar com gente. Lá num dos artigos que eu vou colocar aqui como referência para você, Personality and Legislative Politics, né? The Big Five Traits. Ele vai falar que os extrovertidos são mais propensos a assumir papéis que mobilizam a opinião pública, que conseguem trazer mais habilidade interpessoal para a baila. Tá bem? O amabilidade do Ocean, né? O A, que é o agreeableness, né? Que é o cara que vai refletir a tendência para a cooperação e a harmonia social. Então, os indivíduos mais amáveis, eles podem evitar conflitos diretos e prevenir ambientes onde prevalece o consenso. Olha só. E toda essa questão, né, de que preserva o bem-estar natural. A estabilidade emocional, por sua vez, que é um tipo de outra característica ali do personalidade, é conhecida justamente como o neuroticismo inverso. Ela está mais associada à capacidade de manter a calma sob pressão ali, né? Em lidar de uma maneira equilibrada. E isso é muito pujante nos conservadores, tá? Vou deixar um artigo de 2019 também aqui, que vai falar how is the Big Five related to moral and political convictions. E ele vai falar que toda essa questão de envolver aí positivamente atitudes que está relacionada às pessoas que preferem uma abordagem mais prudente, mais de longo prazo, com políticas públicas que vão ser guiadas especialmente ali nos tempos de crise. Então, se eu fosse descortinar isso em abordagens de 0 a 100%, onde o conservador estaria mais inclinado? Ele seria mais o cara consciencioso, tá? Então ele seria ali, uns 30, 40% mais consciencioso, uns 20% mais voltado para a estabilidade emocional e o restante estaria nos outros espectros aí do Ocean, tá bem? Mas isso se você tem a conscienciosidade e você estimula muito essa sua estabilidade emocional como forma madura de se colocar como aquela voz que vai pedir para aquelas vertentes mais radicais a pensarem, a refletirem mais o que elas estão propondo para a sociedade, você provavelmente é o conservador e
deve continuar conosco aqui, nos seguindo no canal, tá bem? Eu espero que tenha sido útil para você, fique aí com as suas leituras complementares. Um grande abraço e até a próxima.